vamos aí abrir o texto da palavra do Senhor em João, capítulo 18. Vamos lá, João 18. Fiquem de pé quando acharem o texto, para nós lermos os versículos 1 a 14. Vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que pelo Teu Espírito Santo, Tu venhas falar conosco por Tua palavra. Tua palavra é vida para nós. Nós te agradecemos, te louvamos, te exaltamos e queremos ser impactados por Tua palavra. Fala profundamente conosco. Deus, nós precisamos de Ti. Pai, nós queremos ser edificados por Tua palavra. Que não haja impedimentos, que não haja nada que nos roube, Senhor, a compreensão, a clareza da Tua palavra, do poder do Evangelho que está presente nesse lugar, Pai. Ó Deus, assim como Tu já falaste ao nosso coração, possa falar a cada um dos Teus servos, das Tuas servas que estão em casa, que estão aqui presentes nesse culto. Edifica-nos, 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 é o que Te pedimos, em nome de Jesus. Que toda a igreja diga amém. Vamos ler então dos versículos 1 ao 14, João 18, de 1 a 14, acompanhe comigo a leitura. Diz assim: tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do rio Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes, dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, que Jesus, todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. E então lhes disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. E então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Assim a escolta, o comandante e os guardas judeus prenderam Jesus e manietaram-no, e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Palavra do Senhor. Pode assentar. Sempre que se aproxima o tempo de preparação para a Páscoa, a nossa tendência é ficarmos fixos nos eventos relacionados à paixão. O que toma conta do sentimento da maioria dos crentes é o martírio, são as dores, é o sacrifício, é a angústia do mestre que tem que enfrentar a cruz. Os evangelhos sinóticos, ou seja,
Mateus, Marcos e Lucas são chamados assim porque guardam semelhanças entre si. Se você colocá-los em uma vertical, um ao lado do outro, você percebe claramente que eles têm a mesma origem. Os relatos são muito iguais, muito semelhantes. E eu preciso dizer isso, porque João, ele apresenta uma perspectiva diferente dos sinóticos sobre o mesmo evento. E ambos são fiéis ao evento que antecede a crucificação e a ressurreição dos mortos. Agora, João, ele tem uma perspectiva diferente, porque ele escreve depois de 40 anos que os evangelhos sinóticos foram escritos. Ele olha para os evangelhos, provavelmente tem conhecimento desses evangelhos, porque eles já circulavam entre os primeiros cristãos, e ele pretende escrever sobre o mesmo evento, sobre uma nova ótica, sobre uma perspectiva nova. Pense comigo, alguém que deseja escrever sobre o principal líder de uma comunidade que está crescendo e que já existem 3 relatos a respeito desse mestre, da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição, precisa ter algo novo a ser dito, senão não faz sentido ele escrever um texto sobre Jesus, sobre a paixão de Jesus. Nós estamos fazendo o roteiro da esperança, não o roteiro do sofrimento, não o roteiro da angústia, das dores de parto que Jesus tem que experimentar até a sua crucificação. Não, a ótica nossa é a ótica de que tudo que Jesus enfrenta e passa cumpre a um objetivo, cumpre a um propósito. O evangelista João tem em mira que tudo que Jesus enfrenta até a sua morte, a sua ressurreição, cumpre a um propósito, que é a glorificação do Pai, que é a exaltação do Filho, que é o reconhecimento de que Jesus mesmo diz, quando eu for levantado, quando eu for erguido, quando eu for colocado sobre a cruz, o fato de ser colocado sobre a cruz não será motivo de vergonha, não será motivo de escândalo, pelo contrário, mostrará verdadeiramente quem eu sou, e eu sou o Filho de Deus, o Deus exaltado, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que estabeleceu tudo o que existe, e tudo o que existe está debaixo do seu controle absoluto e é sustentado pela sua palavra e pelo seu poder. Então vamos ver o que João tem a dizer para nós a respeito desse tema: a sua prisão, o seu julgamento, o meu reino não é deste mundo. Antes disso, eu quero compartilhar com você uma música que simboliza muito bem o que ficou no imaginário popular sobre a crucificação, sobre a entrega de Jesus. Veja que o que está no nosso imaginário a respeito da crucificação de Jesus sempre está relacionado ao sofrimento. A nossa tendência é olhar para a morte de Jesus e enxergar apenas o sofrimento, enxergar apenas as angústias, enxergar apenas o Getsêmani como lugar onde Jesus é massacrado, onde o diabo leva-o à exaustão, onde Satanás tenta prová-lo de todas as formas, até que ele não mais tenha força para resistir a essa provação, a esses ataques. Tanto é isto que o que fica guardado para a gente, fazendo uma paráfrase da música do evento Paixão de Cristo, Chico Buarque escreveu uma música por volta dos anos 60, 70, uma música que diz assim: Pai, afaste de mim esse cálice. Pai,
afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber desta bebida amarga? Tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta no peito. Silêncio na cidade, não se escuta. Ele vai falar: afaste de mim esse cálice, afaste de mim esse cálice, afaste de mim esse cálice. E essa música está relacionada diretamente à paixão de Jesus. E por que eu uso essa música? Porque Chico Buarque não é cristão. Pelo contrário, ele nega a possibilidade de que a fé cristã seja uma resposta para as angústias que nós acreditamos que a morte e ressurreição é. Mas mesmo quem não é religioso não consegue deixar de ser fascinado pela história de Jesus, pela paixão de Jesus, mas nos faz olhar apenas para a paixão, nos faz olhar apenas para o martírio, nos faz olhar apenas para a angústia de Jesus. Mas João, e eu quero que vocês caminhem comigo naquilo que João propõe para a gente que todo o sofrimento de Jesus não podem se comparar à glória, à exultação, à glorificação que Deus está operando através de seu Filho. João nos apresenta Jesus como um vitorioso. Ele não é apresentado como o Cristo sofredor do Evangelho de Marcos. Ele não é apresentado como aquele que está sofrendo angústias terríveis por causa da morte. Jesus não dá o grito que está presente nos sinóticos: Deus meu, por que me desamparas? Não que ele não tenha dado, mas ao propósito de João, cumpre destacar a forma como Jesus lida com a morte, com a crucificação, na perspectiva de quem vê em todo sofrimento, em todo peso, em toda angústia, a perspectiva de que é um roteiro, é um caminho, é um lugar que irá levar o próprio Jesus e também os seus fiéis, que somos nós, a um tempo de exultação e de glorificação. Veja comigo o texto, porque isso fica claro. Observe comigo que o texto, diferente de outros relatos, relata a prisão e o julgamento de Jesus. Mas veja como ele se dá. Acompanhe comigo os versículos 1 em diante. Para capturar Jesus, os líderes religiosos, aliados a Pilatos, desencadeiam uma gigantesca operação policial. Pode parecer para mim ou para você uma tentativa de atualização, mas não, é isso mesmo. O templo tinha uma polícia, o templo tinha uma guarda, o templo era responsável por uma guarda que defendia os interesses do templo, que defendia os interesses da religião judaica. E essa guarda do templo, essa guarda do sinédrio, junto com a guarda romana, que se unem com o objetivo de prender Jesus. Veja comigo o texto. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. Com eles quem? Com os discípulos. Na última pregação que tivemos aqui, destacamos o papel de Judas. Judas é o traidor. Judas é quem indica para os líderes judeus, para os líderes romanos, aonde Jesus estaria. E nós conhecemos bem a história. Até mesmo essa história, Mateus conta em outra perspectiva.
Observe o texto, o versículo 2 diz: e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Então ele, que era discípulo de Jesus, estivera ali durante muito tempo. Quando você lê o título do texto do capítulo 18, você lê aí: Jesus no Getsêmani. Se você for uma pessoa observadora e ler esse mesmo título, Jesus no Getsêmani, nos evangelhos de Marcos, de Lucas e de Mateus, você vê que o que há é uma descrição das angústias de Jesus, do sofrimento de Jesus. Você não vê isso aqui, porque João quer nos mostrar que o caminho da cruz não é necessariamente apenas de sofrimento. Se os evangelistas no sinótico enfatizam o sofrimento, é porque desejam nos fazer entender uma mensagem. A mensagem de João, a respeito do mesmo fato, nos leva a entender que Deus mesmo desejava que o seu filho cumprisse esse compromisso, esse propósito, e o seu filho aceita esse lugar. Se você olhar para o texto dos evangelhos e olhar principalmente para o evangelho de João, você vê que no evangelho de João é onde Jesus claramente assume quem ele é. Jesus não foge do confronto, Jesus não foge das perguntas. Jesus afirma quem ele é. Ele afirma: eu sou, ego em mim, eu sou. Ele faz isso muitas vezes, principalmente agora. Olha que a patrulha romana, a escolta do comandante, os guardas do comandante Anás e Caifás estão para prender Jesus. Veja comigo o versículo 12, que diz assim: assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus. Eles armaram uma operação policial, onde uma guarda inteira foi destacada para prender Jesus. Eu estive lendo e estudando quantos homens estavam ali disponíveis para isso. Qual era o tamanho da guarda que eles separaram para prender Jesus? Incrivelmente, no primeiro século, nesse período, uma guarda romana, quando era destacada, era uma guarda de, no mínimo, 200 homens. 200 homens. Imagine que Jesus precisou que 200 homens se chegassem para prendê-lo. Ele mesmo vai ironizar isto, porque Jesus, no Evangelho de João, é extremamente irônico. As suas palavras são muitas vezes como facas que espetam a consciência daqueles que estão entorpecidos pelos seus objetivos e não enxergam o óbvio. Por que é que 200 homens vêm prender Jesus? Ele fala: olha, Pilatos, quando ele vai estar sendo interrogado por Pilatos, ele vai falar: eu estive lá no templo, eu estive falando abertamente a vocês. O que eu falei, nunca disse em segredo. Por que é que me prendem? Por que é que reúnem 200 homens para me prender? Será que eu sou tão perigoso assim? Será que eu sou tão cruel assim? Será que eu ameaço tanto vocês assim? A captura de Jesus requer um destacamento de soldados, de uma unidade militar composta de 200 homens, de guardas fornecidos pelos sumos sacerdotes, pelos fariseus, pela guarda do templo e por também soldados romanos. Quando nós olhamos para a prisão de Jesus, precisamos pensar que o poder político e o poder religioso estão unidos. Normalmente, quando o poder político e o poder religioso se unem,
Normalmente, isso traz prejuízo a ambos os poderes. É o que acontece aqui. Quando nós lemos um pouquinho mais sobre o julgamento de Jesus, a prisão de Jesus, nós vamos descobrir que Herodes e Pilatos estavam sem se falar há anos, distantes um do outro, brigados. Herodes e Pilatos estavam brigados. Herodes era o rei fantoche dos judeus, porque os interesses de Herodes eram sempre submetidos aos caprichos de Roma, que governava de forma absolutamente monocrática, fazendo prevalecer as suas decisões. Herodes era apenas um rei fantoche, que servia aos interesses de Roma. Pilatos, o prefeito, Pilatos, o governador, Pilatos, o chefe político, odiava Herodes. Eles se odiavam, mas a gente vai ver aqui no texto que eles se odiavam, mas se uniram a fim de destruir o inimigo comum, que era Jesus. Por que é que essa gente odeia tanto Jesus? Por que é que o poder romano está preocupado, o império imensamente grande e poderoso está preocupado com um homem que vem de Nazaré, uma cidade sem importância? Por que é que o Sinédrio se reúne às pressas, de madrugada, quebrando suas regras, para poder prender Jesus rapidamente, antes que a Páscoa aconteça, para levá-lo à crucificação? O que esse homem fez? O que esse homem representa? O que esse homem, Jesus, representa de tão perigoso para essa gente? Nós vamos ver isso aqui no texto. Jesus segue o seu rumo à paixão, não como vítima, e sim como Senhor soberano, não como quem está contra a sua vontade, mas ele age com um poder sobre-humano. Ele poderia a qualquer momento, olhem para mim, ele poderia a qualquer momento dizer àquela guarda romana, aos soldados do templo, para pararem, para porem fim ao seu projeto de levá-lo crucificado. Jesus poderia ter feito isto, mas era a sua vontade submeter-se ao propósito do Pai, porque ele seria levantado, e ao ser levantado, ao morrer, o que haveria de acontecer não é que ele seria derrotado, mas na sua morte ele nos levaria à vitória absoluta sobre o inferno, sobre o diabo, sobre a morte, e ele sabe disso, claramente ele diz isso. Veja comigo o texto, acompanhe comigo. Os guardas chegam, Judas está junto com eles, tendo pois Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes, versículo 3, dos fariseus, alguns guardas chegaram com lanternas, com tochas, com armas. Gente, não trata-se de um drama que eu estou aqui representando. O texto deixa muito claro que a investida é pesada contra Jesus. Eles chegam com armas, chega um grupamento de 200 homens. Alguns propõem, alguns estudiosos, como Flávio José, propõem que essa guarda, esse agrupamento é de 600 homens e não de 200. Ou seja, mais absurdo ainda seria 600 homens para prender quem? Pescadores? Os discípulos se calam, eles não reagem, eles não têm ação alguma, a não ser Pedro. Não podia ser diferente. Não podia ser diferente. Pedro tem uma reação. Veja comigo no texto. Quando isso acontece,
Mas antes eu quero destacar algo importantíssimo que acontece aqui no texto. Como eu disse, a prisão, o julgamento tem uma ótica diferente segundo o que o evangelista João escreve. E o que João escreve? Vejamos. Responderam-lhe, versículo 5, versículo 4, aliás, sabendo pois Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir. Jesus sabe o que vai acontecer. Jesus não está sendo pego de surpresa. Diz o texto: ele, Jesus, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Eu quero enfatizar mais uma vez aqui que uma das marcas do Evangelho de Marcos, e que os teólogos chamam de segredo messiânico. Já ouviram essa frase? Já ouviram isso? O que é o segredo messiânico de Marcos? É que Jesus não quer apressar a sua crucificação. E o que Jesus faz, na perspectiva de Marcos, ele o tempo todo mantém em segredo o principal objetivo que ele veio cumprir durante o seu ministério, que era enfrentar os poderes religiosos, políticos, morrer para salvar a nação inteira de Israel e cumprir o propósito de Deus de começar um tempo novo, uma era, uma nova era. É o que Jesus faz. E alguns que são curados por Jesus no Evangelho de Marcos ouvem de Jesus o seguinte: a evidência do segredo messiânico: não digam nada, não falem nada, guardem com vocês, porque não chegou a minha hora. Não falem, não digam, guardem para vocês o que eu fiz. Não digam que eu estou realizando milagres, porque quando, lá no início do Evangelho de João, os discípulos de João Batista, veem Jesus, e eles perguntam: é esse o Messias? Ou haveremos de esperar outros? É esse o Messias que haveria de nos salvar? Jesus diz então: diga a João que os mortos se levantam, que os cegos são curados, que os paralíticos andam, e que é chegado o reino de Deus. Isso é dizer claramente: eu sou o Filho de Deus. É o que diz Jesus aqui. Observe comigo. Responderam-lhe Jesus, o Nazareno, então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava com eles. Quando Jesus diz: sou eu, Jesus está repetindo na forma grega a mesma coisa que foi dito a Moisés, quando Moisés está no Monte Sinai. Lembre-se comigo, viajem comigo agora lá para o tempo de Moisés, quando Moisés quer ter certeza de que Deus estaria com ele, de que ele iria enfrentar o faraó, o todo-poderoso do Egito, o filho do Deus Sol, o filho dos deuses. Então Moisés, sabendo do poder do Egito, do poder do faraó, Moisés não quer fazer isto sem ter absoluta autoridade e certeza que está fazendo em nome de Deus. Então Moisés pergunta a Deus, que está ali presente, manifestando-se no fogo que está queimando a sarça, que está pegando na sarça. Moisés pergunta: a quem eu vou dizer a faraó? Em nome de quem eu vou? Em nome de quem eu vou conduzir Israel? Então Deus não diz o seu nome, porque todo aquele que dá o próprio nome, segundo a mentalidade bíblica, quando você sabe o nome,
do seu adversário. Quando você tem o nome do seu inimigo, você tem poder sobre ele. Então lá no texto de Êxodo capítulo 3, Deus não diz a Moisés quem ele é, apenas diz a Moisés: diga a Faraó que o eu sou lhe enviou, e vá e liberte o meu povo, e diga ao meu povo que vá para o deserto para me glorificar, para reconhecer o meu poder e a minha glória. Então aqui no texto, a mesma palavra, a mesma expressão é usada por Jesus. Jesus diz, ego em mim, eu sou. Ele não faz apenas aqui, sou eu. Ele faz isso no evangelho inteiro. Em João 8:24, Jesus diz assim: a menos que venhais a crer que eu sou, seguramente morrereis em vossos pecados. A menos que vocês creiam que eu sou, ego em mim. Eu não estou aqui usando essa palavra apenas para demonstrar conhecimento do grego, mas para dizer que é a mesma expressão que está em harmonia com a declaração do Antigo Testamento. O eu sou, o Deus de Moisés, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão. E Jesus vai dizer em outro momento, olha, no João 8:58, ele diz assim: antes mesmo de Abraão vir à existência, eu sou. Antes de Abraão, que é o pai da fé, eu sou. Jesus diz, eu sou. Jesus diz no capítulo 8:28, quando levantardes o Filho do Homem, então compreendereis que eu sou. O levantar de Jesus, segundo o texto bíblico, é ser crucificado. Olha com uma perspectiva diferente. Olha como nós precisamos pensar, olhar para a cruz, olhar para a morte, olhar para a ressurreição, não apenas na ótica da vítima, daquele que sujeita-se ao sofrimento, e o sofrimento é inútil. Nenhum sofrimento que nós venhamos a passar é inútil. O sofrimento de Jesus é para que ele possa ser glorificado, exaltado. Ele usa os sofrimentos da sua carne para dizer: eu suporto até a morte pelos meus, e os meus ninguém poderá roubar das minhas mãos. Os que Deus me deu, os que o Senhor me deu, aqueles a quem são os meus escolhidos, ninguém pode arrebatá-los, ninguém pode roubá-los. Eles são meus, e é por isso que eu morro, e é por isso que sou crucificado. Sou crucificado para que possa cumprir o meu propósito, que é vencer, para que os meus sejam protegidos e guardados. Jesus diz mais claramente isso. Em João 6,34 ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Ele diz em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Jesus diz em João 10, 7 e 8: eu sou a porta das ovelhas. Em João 11, 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14, 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 15, 1, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Ele diz: eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, eu sou a videira. 7 vezes ele diz em sequência: eu sou. Então não tema, não tenham medo,
Não se preocupe com a minha morte, porque a minha morte é para glorificar o nome de Deus. A minha morte não é para vocês chorarem. A minha morte não é para vocês sentirem-se derrotados. A minha morte não é para vocês serem humilhados. A minha morte é para que o meu nome seja glorificado e que eu possa garantir a ressurreição dos mortos. É interessante que você saiba disso. Mas eu quero mostrar para você algo interessante ainda no início desse texto. Pedro, que é o único a reagir dos discípulos, a 200 homens, uma escolta armada de soldados do sumo sacerdote, soldados da guarda romana. Pense comigo, os demais fugiram, os demais se dispersaram. Pedro tenta reagir, mas eu percebi que a reação de Pedro, ela é pontual, ela cumpre a um objetivo muito específico. Pedro pega a espada e certeiramente corta a orelha de quem? De quem? Veja comigo o versículo 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo de quem? Do sumo sacerdote, cortando-lhes a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Pedro reage com uma precisão imensa. Pedro não se volta contra os soldados. Pedro não enfrenta a guarda. Pedro corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Eu quero te explicar uma coisa a respeito do sumo sacerdote. Se o sumo sacerdote tivesse qualquer tipo de falha, incorreção física, e tivesse qualquer tipo de contato com quem quer que seja, que tivesse algum tipo de falha física, incorreção no corpo, manchas, ou qualquer tipo de impureza, automaticamente o sacerdote estava desqualificado para cumprir o seu papel e a sua missão de sacerdote no templo. Pedro, quando tenta tirar a orelha do servo do sumo sacerdote, ele está diretamente atacando o poder religioso que destruiu e que tenta destruir Jesus. Eu quero te explicar para você que a orelha direita era parte essencial para o sumo sacerdote e para todos os que serviam no templo. Quem serve no templo não pode ter a orelha cortada. A consagração dos cordeiros e o sangue do cordeiro, que era sacrificado pelo sumo sacerdote e pelos seus servos, inclusive este que fora atacado por Pedro, significava que Pedro está dizendo: você não mais sacerdote mentiroso, amigo de Pilatos, que é um demônio. Alguns pensam que Pilatos é alguém muito bom. Pilatos está fazendo cena. Pilatos, quando age aparentemente em favor de Jesus, está fazendo cena, porque sabe que os líderes judeus têm uma ânsia na morte e no sangue de Jesus, e que ele pode fazer a boa política de agradar a todos os grupos, de manter a sua aparente imparcialidade de um homem injusto que não quer fazer mal ao inocente. Mas eu quero dizer a você que mais que o discurso das pessoas, as ações delas falam muito mais alto. Se Pilatos acreditava na inocência de Jesus, por que é que ele separou um destacamento de 200 soldados para prender Jesus? A verdade é que Pilatos tem um acordo com o sumo sacerdote, que representa o poder religioso e poder político, unidos para destruir
e para matar Jesus, para acabar com a sua vida. Vê Jesus como uma ameaça e querem fazer tudo para destruir a vida de Jesus. Isso está claro no texto, eu vou mostrar para vocês. Acompanhe comigo a partir dos versículos em diante. Por que é que Jesus é preso? Por que é que Jesus é preso? O texto não diz de forma muito clara por que é que ele é preso, mas a partir da lei do Antigo Testamento, da Torá e das leis romanas, nós podemos concluir que pelo menos 2 motivos são a causa da prisão de Jesus. O que os seus acusadores vão dizer a respeito de Jesus? Ele foi acusado de sedição e de rebelião. Então essa acusação, ela está diretamente ligada ao medo de Pilatos de uma rebelião. E isso se dá por um motivo. Jesus era chamado de rei dos judeus. E ser rei dos judeus, nos moldes que eles acreditavam que Jesus se tornaria, e não um fantoche como Herodes, significava para o poder romano estabelecido uma ameaça. Esse homem ajunta gente, esse homem influencia pessoas, esse homem fez um morto levantar, esse homem curou pessoas que estavam à beira da morte. Esse homem é uma ameaça. Então Jesus é acusado de sedição, de rebelião, pelo poder político que está unido com o poder religioso. Mas Jesus foi acusado pelo poder religioso de blasfêmia e de heresia. E está ligado diretamente àquilo que ele diz no Evangelho de João. Porque é no Evangelho de João que ele diz claramente: eu sou. Ele está se colocando na mesma posição que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Quando Jesus diz a respeito de si mesmo que eu e o meu Pai somos, eu e meu Pai somos. Quando Filipe pergunta para ele: Senhor, mostra-nos o Pai. O que Jesus diz: há quanto tempo estou com vocês, vocês não veem e não sabem quem é o Pai? Quem vê o Pai, vê a mim, porque eu e o Pai somos um. Então isso traz ao poder religioso uma preocupação. Ele diz que é igual a Deus. Na discussão de Jesus com os líderes religiosos também buscam trazer para si a prerrogativa de que, porque são filhos de Abraão, são filhos de Deus. E Jesus claramente diz aos judeus, arrogantes como eram: Deus pode suscitar filhos das pedras. Vocês não são filhos de Deus. O vosso Pai, eu sou filho de Deus, eu e o Pai somos um. Vocês dizem ser filhos de Deus, mas Deus pode suscitar filho dessas pedras. É por isso que eu digo que Jesus é extremamente irônico, porque ele diz para os inimigos dele religiosos: olha, Deus pode suscitar filhos dessas pedras. É o que ele viu na frente. O que ele viu, ele falou: essas pedras inúteis, essa pedra inútil, Deus pode suscitar filhos das pedras. O que vocês são? Vocês são filhos do diabo. Vocês são filhos do diabo, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, e ele é o vosso pai. Gente, eu não sei se vocês compreendem a dimensão e a profundidade do que significa dizer. Jesus está dizendo que a religião do seu tempo, Jesus está dizendo que os líderes religiosos da sua época, Jesus está dizendo que essa gente que fala em nome de Deus, essa gente
não representa o Deus a quem ele serve. Pelo contrário, eles representam o diabo. Literalmente, é quando a gente fala a respeito de alguém, fulano é o diabo. A gente não fala assim, não deveríamos não. Mas às vezes, as pessoas mais antigas principalmente, eu vejo e falo, fulano é o diabo. Não mexe com ele não. Jesus literalmente está dizendo para os religiosos da sua época, vocês têm como pai o diabo. Vocês não são filhos de Deus. Então eles acusam Jesus de ser um blasfemo, de cometer heresia. Eles acusam Jesus de ser alguém indigno dessa posição. A multidão é apenas um fantoche que apoia e ataca Jesus. Multidão manipulada, influenciada pelos líderes religiosos. Multidão que quando Pilatos faz cena e oferece Barrabás para ser trocado por Jesus, a multidão grita, crucifica-o, crucifica-o. Sabe quem é? Quem são os elementos da multidão? Aqueles a quem Jesus havia multiplicado pão e peixe e alimentado e matado a fome. Esses que antes haviam, quando Jesus entrou na cidade, gritado, Hosana ao que vem em nome do Senhor, e queriam proclamá-lo rei. A mesma multidão é que vai também condenar Jesus. E por que é que todos eles vão condenar Jesus? E partindo para a última parte da pregação, vejam comigo no texto, mais à frente, o que é que está por detrás de tudo isso. Vejam comigo o que diz, então, Jesus, versículo 33 em diante. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? Perguntou Pilatos a Jesus. Respondeu Jesus, vem de ti mesmo esta pergunta? Jesus discute e fala com Pilatos. Você está me perguntando isso? É isso que você quer saber? Vem de ti mesmo a pergunta? Ou disseram os outros ao meu respeito? Versículo 33 diz, porventura sou judeu? Diz Pilatos. Eu sou judeu? Não, não sou judeu. A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus. Olha comigo, presta atenção. Pilatos pergunta para Jesus, o que você fez? O que a gente espera? Uma resposta, sim ou não? Quando Pilatos pretende ter uma resposta de Jesus e pergunta a Jesus, o que vocês fez para essa gente odiar tanto você? O que você fez para o poder político, religioso odiar tanto você? Jesus responde, acompanhem comigo. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros são diferentes dos ministros de Pilatos, dos ministros de Putin, de Biden, de quem quer que seja o líder político atual, importante. Os meus ministros não são iguais aos ministros da China, da Coreia, do Uruguai, seja de que país for. Os meus ministros e o meu reino não é o mesmo. Não é o mesmo reino desses religiosos que falam e que pregam em meu nome, mas que falam e pregam sobre si mesmo, que dizem estar
proclamando a justiça, mas estão roubando e matando os seus irmãos. Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então disse Pilatos: logo tu és rei? Logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou o rei. Vocês dizem que eu sou o rei. E aí Jesus vai mais claramente dizer: você diz que eu sou o rei? Você acredita que eu sou o rei? Jesus claramente diz então: eu para isso nasci. Nasci para quê? Para ser rei. Mas o meu reino não é daqui. Eu nasci para ser rei, para governar, porque eu governei e sempre governarei, porque eu e o Pai somos um. Então, Jesus claramente diz o que ele veio fazer. Esse julgamento de vocês é uma farsa. Esse julgamento de vocês está viciado. Vocês não pretendem me julgar justamente. Vocês quebraram as regras de um governo que é minimamente justo. Vocês quebraram as regras do Sinédrio, a regra dos romanos, e agora querem me pressionar a eu não dizer o que eu vim fazer. Eu vim fazer com que o meu reino seja estabelecido. Eu sou o rei, mas não desta terra, não deste mundo. Jesus continua dizendo: se eu fosse rei deste mundo, você, Pilatos, você, sacerdote, vocês teriam que obedecer a mim. Eu poderia usar os meus ministros para me socorrer, e eu nada disso fiz. Então eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade faz o quê? Todo aquele que é da verdade ouve a minha verdade, ouve a minha palavra e sabe que eu sou o rei, de que o meu reino não é daqui. Então nós podemos aprender com Jesus, e a partir dessa revelação dele, primeiro, que o julgamento do poder religioso, que o julgamento do poder político, que o julgamento desse mundo sobre nós não diz quem somos. A primeira verdade é que o julgamento de todo poder religioso, opressor, ou político opressor deste mundo não diz quem somos. Nós não podemos nos submeter ao julgamento da religião e nem o julgamento do poder político ou de quem quer que seja. Quem nos julga e nos habilita e nos torna aptos para o reino de Deus é Jesus. E se nós estamos nele, também o nosso reino não é daqui. O julgamento que aceitamos não é o julgamento de Pilatos, nem de Anás e de Caifás. O julgamento que precisa nos fazer descansar e ficar tranquilos é quem nós somos em Cristo Jesus. A que reino nós pertencemos. O reino que nós pertencemos não é esse reino, não é desse mundo, e as práticas desse reino são diferentes do que os governantes desse mundo estabeleceram. Jesus vai dizer no Evangelho que a forma como ele vive, a forma como ele se relaciona com as pessoas, o jeito dele de lidar com as mesmas questões que todos nesse mundo vivem é um jeito diferente. Ele diz a respeito de si mesmo: sem mim nada podeis fazer. Eu vos escolhi, os que são meus, nenhum se perdeu. Os que são meus, eu não permitirei que eles fiquem pelo meio do caminho. Nós somos dele,
nós pertencemos a Ele, o julgamento que nos interessa é o julgamento dEle, e o reino dEle não é deste mundo, assim como o nosso reino não é desse mundo. A segunda verdade é que nós não podemos estabelecer nenhum tipo de reinado nesse mundo. Nós não podemos desejar reinar nesse mundo. Nós não podemos absorver, ter a lógica desse mundo como a regra para a nossa vida. A lógica do reino de Deus é a lógica do outro reino, da outra vida, da outra realidade que muitos de nós ainda estamos tentando conciliar. Não há como conciliar. João, ele vai dizer: o vosso pai é o diabo, ou vocês estão na luz, ou vocês estão nas trevas, ou vocês servem a mim, ou vocês servem ao diabo, ou vocês adoram a mim e me amam, ou vocês estão em trevas, ou vocês vão para o caminho da luz e amam a luz, ou vocês perecerão. Jesus diz no Evangelho de João: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas ele diz também: aquele que não crê em mim está julgado. Veja que essa palavra está presente. Há um julgamento que está em processo. Mas nós, como vimos, não aceitamos o julgamento do mundo, não aceitamos o julgamento do poder religioso, não aceitamos esse julgamento, porque esse julgamento não é fiel ao Deus a quem nós amamos. Qual é o julgamento que nós aceitamos como sendo o julgamento correto? O julgamento do Filho de Deus, o julgamento de um Deus que tem um reino, que governa, mas o reino e o governo dele não pertence a essa era, não pertence a esse tempo. Quer enraizar a sua vida nessa terra, quer construir um império aqui, vai perecer com o império aqui, porque nesse mundo não há possibilidade de estabelecer reino algum. O único rei, o único governo que se estabelece aqui, segundo o Evangelho de João, é o poder que opera no mundo. E o poder que opera no mundo, o cosmo é uma ordem que se opõe a Deus. É a ordem do caos, é a ordem da destruição, é a ordem que se opõe a Deus. Então, no Evangelho de João, Jesus diz claramente para a gente: há dois caminhos, é céu, é inferno, é Deus, é o diabo, é luz, é trevas. Ou você vem, ou você fica, ou você está do lado daqueles que amam e servem a Deus, ou você está do lado do capeta, do diabo, seja lá o que for que você chame. Ou é o meu reino, ou é o reino das trevas. Não há conciliação possível. Jesus diz: há um reino. Jesus diz: há um rei. A paixão e todo o caminho que leva à ressurreição não é para a gente chorar, não é para a gente lamentar. A morte de Jesus não demonstra a sua fragilidade, não demonstra a sua fraqueza. Ele se submete, claro e consciente do que está fazendo. É uma luta de poderes, é uma batalha final, é uma batalha que vai definir o reino que prevalece. E o reino que Ele nos convida é o reino do seu Filho. Ele já governa nesse reino, porque a ressurreição dos mortos é a prova contundente de quem venceu a guerra, de quem venceu e de quem é vencedor. Ao lado do Cordeiro estão aqueles que foram lavados pelo seu sangue. Lá no livro do Apocalipse vai dizer que o Cordeiro lavou as vestes dos fiéis, e eles agora habitam no reino que jamais perecerá. O livro do Apocalipse, que foi escrito também por João, é a conclusão do Evangelho, que diz claramente:
o reino da morte, o reino das trevas, perdeu a guerra foi travada, o Cordeiro venceu a guerra, o Cordeiro se transformou no leão, que com força agora defende os seus. Nós não estamos debaixo do jugo desse mundo, nós já vencemos, porque nós já estamos em Cristo, já habitamos no reino celeste. Paulo vai dizer que nós reinamos em Cristo, que a nossa vida está escondida nele, e que nós venceremos com ele, e que nós veremos a eternidade. Haverá um novo céu, haverá uma nova terra, haverá um novo reino, haverá um novo rei, e esse rei é Jesus. O seu reino não é daqui. Não estamos derrotados pelo poder deste mundo. É verdade que parece para a gente às vezes que esse reino, que esse império, que esse mundo vai prevalecer. Jesus não fez acordos, Jesus não fez acordo algum, não submeteu a Pilatos, não baixou a cabeça aos religiosos da sua época. Jesus foi julgado, condenado, morto, mas a sua ressurreição mostra que o julgamento de Deus foi: ele é inocente. O inocente é levantado da sepultura. O salário do pecado é morre quem é pecador. Jesus, não sendo pecador e morrendo por nós, ele faz uma morte substitutiva. Ele assume a nossa realidade, não porque nele haja pecado, mas porque nós pecamos. Ele morre por nós. Quando ele baixa a sepultura, o julgamento do Pai é feito nele, mas o julgamento deveria ser feito sobre nós. O julgamento do Pai é condená-lo na sua carne e levá-lo à morte, mas na sepultura o que o Pai vê é que ele era justo, e o julgamento do Pai é levantá-lo da sepultura, porque o poder da morte só pode deter pecadores e não pode lançar o Rei da Luz no reino das trevas. O reino da luz renasce ao terceiro dia. O reino de Deus, o reino de seu Filho, o reino do Cordeiro é erguido na ressurreição dos mortos, e nós nos unimos a esse rei, a esse reino, e nos tornamos participantes dele, até que a vinda final aconteça, até que o reino de Deus seja estabelecido de forma definitiva, até que possamos cantar com Deus nos céus o cântico do Cordeiro vitorioso, do Rei inabalável, do reino inabalável, do Rei eterno que está já governando nos céus. O seu reino não é desse mundo. O nosso reino, a nossa casa, a nossa morada definitiva não é aqui. Os poderes de morte, os poderes religiosos, os poderes políticos tentaram destruir o reino de Deus e o seu Messias, mas eles não prevaleceram. Qual é a esperança que eu posso guardar? Nós também prevaleceremos. Nós também iremos prevalecer. Os reinos, os impérios, todos caem. Olha para trás, há tão pouco tempo, grandes potências mundiais, grandes reis desse mundo, senhores absolutos na sua cabeça, na sua mente, da terra, do mundo, de tudo, estão na sepultura, estão mortos, estão já destruídos, os seus sonhos completamente cobertos pela poeira, pelo pó, pelos bichos. Mas Deus levantou Jesus e disse a respeito da sua ressurreição, que todos os que morrem em Cristo podem ter a certeza de que o reino que vence, de que o rei que vence é o Rei Jesus, e nós somos súditos desse rei.
Eu quero dizer para você, meu irmão, olhe a paixão na perspectiva correta. Nós somos rei, nós somos súditos de um reino eterno, nós somos filhos do rei. Pare apenas de olhar para a angústia, olhe para a vitória, olhe para os seus problemas, para as suas dores e pense que elas são uma antecipação do tempo de vitória que você irá viver. Os problemas e as lutas que vivemos são provisórios, porque definitivo é o reino de seu Filho, é o reino de justiça, é o reino do Filho de Deus. Que Deus te abençoe e encha você de esperança nesse rei, nesse reino, nessa vida, nessa história. Páscoa não é só lamento, Páscoa não é apenas angústia, Páscoa é esperança, esperança de um novo mundo, esperança de um novo reino, esperança de um novo rei. Nós haveremos de ver um rei perfeito, governando sobre essa terra. Olhamos para os reis desse mundo e não vemos os sinais disso, mas o nosso rei Jesus haverá de nos levar a essa realidade.